A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Essa é uma missa votiva pelos entes falecidos. Alguns de vocês realmente vão refletir a primeira leitura. Estão, mas não estão. A vida é como um sopro. E lembrando que nos hospitais muita gente precisa de um sopro. E até o meio-dia, os canais de comunicação davam, acho que faltando 13 pessoas na fila de espera para ter o sopro mecânico. Então, na verdade, a nossa vida é uma graça. Quanto custa a nossa vida? Custa. Vocês estão agasalhados. Até eu também estou agasalhado. Há um valor, há um custo financeiro para estarmos aqui. Mas tem algo além que está além do custo financeiro, que é o nosso sopro vital. É isso que Paulo fala na primeira leitura. Sejam agradecidos, coríntios. E lembrando de todas as cartas que São Paulo escreveu, a carta aos coríntios foi a comunidade que mais São Paulo se incomodou. Tanto que em Coríntios, na 2 Coríntios capítulo 2, ele escreve entre lágrimas. Quem de vocês já não derramou lágrimas por gente que, olha, difícil de trabalhar, difícil de lidar? Tem um ditado popular que diz o seguinte: para alguns, é só dando com gato morto na cabeça até fazer miar. Pois é. Mas gato morto não mia, padre. Mas aonde que está o amor? O amor supera isso. E aí falar uma coisa, viver é outra. Aliás, de palavras o mundo está cheio. Sábado agora também celebramos o Imaculado Coração de Maria, sexta-feira o Sagrado Coração de Jesus, ontem nós celebramos Santo Antônio, o santo que tem a língua intacta, porque as palavras dele edificavam, por isso que Santo Antônio ele é santo, não simplesmente porque arrumou casamento. Isso foi o mínimo que ele fez, mas porque ele conseguia consertar as situações com a palavra. E Paulo, na comunidade aos coríntios de hoje, estava tentando consertar eles. E ele fala que é o Espírito Santo que faz tudo, estando alegres ou tristes, sendo pobres ou tendo bens, estando aflitos ou estando em paz, estando com os entes, com os parentes próximos ou os parentes longe, estando com eles vivos ou já vivos na outra vida, como muitos de vocês estão aqui celebrando o 7º dia, ou o falecimento hoje. Uma pessoa faz falta? Faz. Se a gente ama. Tem pessoas que nós encontramos uma vez no trânsito, que a gente vê só uma vez na vida, não faz diferença nenhuma. Mas aquelas pessoas que convivem com a gente todo dia, a gente sente falta. Porque nós cativamos. E até que ponto nós cativamos as pessoas ou nós simplesmente afastamos? Paulo sofreu, mas conseguiu cativar os coríntios. De início, Paulo foi rejeitado. No final, Paulo era aclamado. E nós? Será que nós conseguimos realmente vencer as barreiras e obstáculos que unem as pessoas? Nós funcionamos com o perfume de Deus, aquele que chega no ambiente e contagia? Ou muitas vezes a gente acaba comportando como se fosse um ente estranho? Ixi! Chegou determinada pessoa. Paulo conseguiu cativar eles. Por quê? Porque o Espírito Santo estava com ele e o incentivava.
Por isso eu falei do sopro vital. Que espírito que nos anima? O Espírito Santo é o quê? Amor, longanimidade, paciência, perdão, oração, compreensão. E quando o Espírito Santo não age, é nós mesmos pelo nosso ego. O que age? Competição, quem pode mais chora menos. Aí nós vamos para o Evangelho, olho por olho, dente por dente, aqui ó para você. Essa é a nossa mentalidade por nós mesmos. Mas pensando com o Espírito Santo, a vida ela é diferente. E agora nós partimos para o Evangelho. O Evangelho de hoje é quase que o finalzinho do capítulo 5 de São Mateus. Vocês acham que é fácil? Dê um tapa numa cara e ofereça outra? Não. Eu posso até levar um tapa, mentalidade corriqueira normal, eu levo umas, dou 2. Se eu ganhei 2, dou 4. Se eu ganhei 8, 16, sempre dobrando. Mas Jesus tem uma lógica diferente, por isso que escutar Jesus é fácil, o problema está em viver o que Jesus viveu. Mas como, padre? Vamos lá. Primeiro versículo ali, dos antigos, olho por olho, dente por dente. Da onde surgiu isso? Dos babilônios. Os babilônios tinham chamado Código de Hammurabi. Vamos supor que alguém era um construtor e deixou a casa cair, e caiu numa perna de uma pessoa e quebrou a perna. Por esse Código de Hammurabi, o que esse construtor devia fazer? A perna dele também seria quebrada. Ou a lei do talião, também é chamado talião. E alguns países árabes, se eu surrupiei tua bolsa ali, aliás, bolsa bonita, o que acontece com a minha mão? Nunca mais. E vai lembrar que não vai ter mais a mão. Essa é a lei do talhão. Jesus aprova isso? O que Jesus aprova? Não pagueis o mal com o mal, mas com o bem. De nós cristãos, mesmo do padre, a pessoa vem falar mal de você, o que tem que fazer? Retrucar ela em dobro? Não, fica quieta, se afasta, reza. A gente não pode desejar o mal de ninguém. Por quê? Porque na hora da Sagrada Comunhão, que no caso agora a gente leva nos bancos, vocês recebem o corpo de Cristo e antes vocês rezam o Pai Nosso. O que vocês dizem no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, até aquele que muito te sacaneou. O perdão, duro, né? Falar é fácil, o problema está em viver. Por quê? Porque se a gente levar tudo a ferro e fogo, eu vejo alguns casais aqui, vocês estariam casados se vocês não perdoassem tudo o que aconteceu no casamento? Eu acho que não. Eu como padre, embora recém-ordenado, indo para 3 anos de padre, se eu fosse levar tudo a ferro e fogo que falaram de mim, tchau ministério, não vou aguentar desaforo. Então, meus amados, até que ponto nós temos essa sensibilidade de saber suportar as coisas? Porque hoje em dia todo mundo é sensível demais, ninguém aguenta nada. Falou A, retruca B, falou B, retruca C. A gente não consegue pensar antes de responder, a gente responde na hora. Tá, mas Jesus parece utópico em falar isso. Não. Na verdade, tudo o que Jesus falou na vida dele se resume na Semana Santa. O que Jesus fez na Semana Santa? Um soldado bateu nele. O que Jesus fez? Outro rosto. Pode bater. Mas no que eu falei mal? O que o soldado fez? Ficou quieto. Então, qual é a tática de Jesus? Mostrar que as pessoas estão no caminho errado. E violência gera violência. Se você fazia o bem, Jesus fazia o bem. Se você fazia o mal, o mundo retribui com o mal. E se as pessoas faziam mal para Jesus, o que Jesus retribuía? Com o bem. Só o bem saía de Jesus. E nós? A gente só é bondoso com quem é bondoso com a gente? Ou nós também somos bondosos com quem não é bondoso com a gente? É o desafio? Um outro exemplo. Ele coloca ali,
se te pede para andar 1 quilômetro, anda 2. Para nós isso é loucura hoje. Mas o que seria? Naquele tempo, existiam os agricultores lá que viviam no campo, porque Mateus foi escrito na região do campo, etc. e tal. Então o pessoal lavrava a lavoura e os soldados carregavam armaduras. Aí chegava o soldado para ti, carrega. Aí você carregava a armadura dele 1 quilômetro e ele sem nada andando, chegava uma outra pessoa, carregava a armadura. É como se o povo fosse uma espécie de escravo. E se você não fizesse, apanhava. Então o que Jesus quer dizer com isso? Se te pedirem um favor, faça o dobro do favor. Como assim? Eu preciso que cuide da minha tia que está doente no hospital uma noite. Tá bom? Você vai lá, cuida. Quando outro dia pensar, eu tenho que ir, não. Mais uma noite eu posso ficar com ela no hospital. E isso é fazer o que está no Evangelho. A pessoa muitas vezes, aí depende, por isso que família, trabalhar com dinheiro, eu como padre, mas antes de entrar no seminário, eu perdi muita amizade por emprestar dinheiro. Eu era professor e muitas vezes, poxa, meu amigo, eu preciso. Então às vezes é melhor, dependendo do amigo, dar do que emprestar. Porque às vezes ele pode virar a cara e nunca mais olhar para você. Alguns estão assim, é porque já foi assim. Então, meus amados, dependendo da pessoa, ajuda, tá, de coração. Porque se ela for de volta a pedir, não, mas eu já ajudei uma vez. Estou com cara de Banco do Brasil? Estou com cara de Caixa Econômica? Estou com cara de, sei lá, vou citar outro banco aí para dizer que eu não faço propaganda para um Sicredi, sabe lá o quê? Itaú, Bradesco? E outra coisa é ajudar, e outra coisa é as pessoas montarem cavalo. Por isso a sensibilidade. Jesus dizia, vai, tua fé te salvou. Então nós como seres do bem, somos cristãos, nós sempre devemos fazer o bem às pessoas, apesar de receber críticas. Esse é o desafio do Evangelho. Por isso ouvir Jesus é bom. O Apocalipse fala, as palavras são doces como mel. Só que quando digere a palavra no estômago, o que João fala? Isso aí é muito ardido, e é. Tem uma metáfora, já que falando em comida, existe uma raiz, os poloneses utilizam, chamado krem, vocês já ouviram falar, o kshone, ele é gostoso, mas quando você come aquilo, é um pouquinho ardido, e assim também a palavra de Deus, é uma bênção ouvir, mas aplicar. Um exemplo mais simples, para encerrar a homilia, que hoje a homilia é muito prática, não é conceitual. O carro está estacionado no estacionamento. Às vezes pode ter um irmãozinho, por chegar um pouco atrasado na missa, estacionou um pouquinho torto. No momento que termina a missa, você chega lá, o barbeiro, tu vai tirar esse carro? Eu não vai. Fez carteira por correspondência? Poxa, mas a gente comungou Jesus, falamos em compreensão, e o que custa 2 minutos a mais no estacionamento ele manobrar o carro e ir embora? Só que a gente pode ser duro 5 minutos depois da missa. Ou pior ainda, pelo preconceito, eu sou contra isso. Ainda é mulher. Ó o julgamento, a palavra fala disso. Então, meus amados, o cristianismo, a vivência da fé, ela é prática. Então, meus amados, por isso São Paulo fala do apego e do desapego. Nós estamos no mundo, nós não somos desse mundo. Quem sabe semana que vem alguém de nós estará aqui presente. Essa é a nossa vida, que ela é transitória. Por isso a vida é eterna, quanto o corpo glorioso, mas esse corpo ele se desfaz. Daqui 100 anos, eu jogo 100 anos porque tem gente mais nova aqui, tem um rapaz ali que deve ter em torno de 8, 9 anos, vamos supor, daqui uns 90 anos, quem daqui vai estar vivo? Provavelmente quase ninguém, neste corpo físico não, mas no corpo espiritual, no corpo ressuscitado sim. Essa é a promessa que Jesus fala. Por isso São Paulo fala, até que ponto nós nos estressamos nesse mundo a troco de nada? Quantas brigas que a gente enfrenta e não valia a pena ter enfrentado? Quem pode falar isso é quem aqui tem o cabelo mais grisalho, que já viu muita coisa na vida. Eu tenho estudo, alguns de vocês têm a sabedoria, que eu só vou adquirir com a idade.
Então, até que ponto muitas brigas nós devíamos ter enfrentado e por medo não fui. Eu não quero me incomodar. Só que você não quer se incomodar, depois se incomoda o dobro. E tem briga lá que a gente devia deixar passar, porque é bobagem, e a gente acaba enfrentando. Por isso, volta a sabedoria que Paulo fala aos Coríntios. Sejam sábios. As lutas, as armas, tanto da justiça como da injustiça. No fundo, meus amados, peçamos que o Espírito Santo nos dê sabedoria. Pensamos muitas vezes que mudar de vida, às vezes trocar de casa, não funciona. Trocar de carro, trocar de celular. A gente só muda de vida quando a gente muda de consciência do que está dentro. E outra coisinha, só uma palavra, que até essa semana eu orientei uma pessoa que estava há 3 anos que tinha perdido a mãe e ainda não superou. Minha mãe. Ela ia praticamente uma vez por semana, toda semana no cemitério levar flores. Aí ela perguntou para mim se era errado. Eu falei, olha, é um gesto teu, particular, quem sou eu para dizer o que a pessoa deve fazer? Porque eu não sou Deus. Só que tem um porém, a tua mãe, ela partiu, fisicamente ela não está mais, mas toda semana levando flores, aí ela tem o marido e o filho. Hoje tu tem o teu marido e o teu filho. Ah, mas eu não aceito, a minha mãe, eu perdi ela e não sei o quê. A questão não é perder, a questão é que a tua mãe, ela vem de Deus e retorna para Deus. Eu também tenho um pai que, entre aspas, está perdido, há 16 anos atrás, que já partiu. Todos nós temos alguém com carinho que já partiu. Agora a grande questão é que a gente pensa como perda, mesma coisa que perder uma moeda na rua ou perder um carro num acidente, não é isso. A pessoa, ela é transformada, é a forma de ver a realidade. E eu tentei mostrar para ela, a tua mãe, ela não está mais aqui, mas tu não sente elas nas tuas orações? A igreja reza a comunhão dos santos, aqueles que já se foram. E aí você, eu tenho medo da morte. Então não é só a mãe que partiu, ela tem medo da morte. A pergunta vai mais longe, se for pegar a história dela. O medo da morte. Nós temos medo da morte? Nós não podemos ter medo da morte. A morte é uma etapa que todos nós devemos passar. Aliás, na vida nós temos uma certeza e uma incerteza. A certeza é que vamos partir. E a incerteza do dia e a hora. Quantos médicos, mais 3 meses de vida, tem câncer, vai morrer? Não, aguenta 2, 3 anos. Ou o médico pode dar um diagnóstico de 2 meses, a pessoa aguenta uma semana. Então, meus amados, o que nós podemos fazer é aproveitar bem, viver bem o tempo presente com as pessoas que mais amamos. E outra coisa, para fechar, a gente é muito bonzinho com os estranhos. Olá, minha senhora, boa noite. Com estranho. E em casa, às vezes no carro, tu já fez aquilo? Mas tu não adianta mesmo, tu é teimosa. Então, com os de casa, bordoada. Com os de fora, almofadas. Para a gente pensar. O certo é almofada com o de fora e almofada com o de perto também. Não só com o estranho, porque o estranho não nos conhece. Quem está do nosso lado e mora em casa com a gente nos conhece. Então, meus amados, que nós tenhamos essa paciência, esse dom do Espírito Santo, sempre fazendo bem, apesar de muitas vezes levar um tapa na cara, simbolicamente, levar uma rasteira, talvez de um parente, de um amigo, mas nós somos do bem. Esse é o desafio de ser um cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.